Olá pessoal, bom dia. Seja bem-vindo a mais um dia de aula. Aula de matemática, professor Fabiano, Escola Franklin Moreira Xavier. Iremos estar continuando com a nossa aula de matemática financeira, mas hoje eu irei trazer uma videoaula explicativa sobre transformações de porcentagem em percentual, que ajuda muito na hora de resolver questões que envolvem juros. Então isso ajuda muito. Acompanhe comigo juntamente os slides, as explicações que irei estar passando em seguida. Vamos à aula. Transformando percentual em número decimal. Porcentagem em número decimal. Ou em percentual, que é a mesma coisa. O processo de transformar porcentagem em número decimal, nesse caso é preciso lembrar que a vírgula está subtendida ao final do último número. Temos aí um exemplo. A vírgula subentendida é que ela não aparece nesse número aí. No caso é 45%, não aparece a vírgula. Nós já acabamos de ver que a porcentagem ela pode ser representada na forma de fração e pode ser representada na forma de número decimal, que é chamado também de percentual. Então vejamos aí como se dá essa transformação. Vejamos aqui que aqui eu tenho a porcentagem. E como que eu transformo nela em forma de fração? Eu coloco o número em cima e abaixo vem o 100, porque é por cento, então 45 sobre 100. Isso é a mesma porcentagem aí, já na forma de fração. E de percentual, como que eu faço? Podemos fazer da seguinte maneira: dividir 45 por 100, fazer a continha mesmo, que na verdade vai ser só trabalhar com a vírgula. Podemos só trabalhar com a vírgula. Temos aí o 45%. Pegamos aqui o 45. Ó, aqui o 45. Não vou colocar o símbolo de porcentagem. Lembrando que a vírgula desse número ela se encontra mesmo aqui, né? Então o que é que vai acontecer? Ela aparece subtendida, ela não aparece, né? Ela está aí oculta. Então essa vírgula está aí. Para transformar esse número em percentual, eu só tenho que mexer com essa vírgula, que é dividir o número por 100, mas eu trabalho com a vírgula, que é muito mais fácil. Como que eu vou fazer? Só apagar aqui para nós fazer. Eu já disse que a vírgula está aqui, ela, ó, você observa, o 100 tem duas casas aqui, tem duas casas aí de zero. Então o que é que vai acontecer? Essa vírgula ela vai andar duas casas para esquerda. Ela se encontra aqui, ela vai andar uma casa, ó. Cada número é uma casa, duas casas, ó. Andou duas casas aí. Então essa vírgula ela vai ficar aqui. Então para ela não ficar solta, eu coloco um zero. Então justamente isso daqui é o meu número, o meu percentual, que eu posso trabalhar na formulazinha que eu já ensinei no vídeo passado. Me evita de estar calculando porcentagem, né, para calcular juros. Então, eu sabendo transformar essa porcentagem aí em um percentual, fica muito mais fácil de eu calcular. Só jogou na fórmula e calculou. Então aí a maneira bem prática é de trabalhar com a vírgula. A vírgula vai andar as casas para a esquerda, porque é divisão. Vejamos também esse número aí, o exemplo 2 aí. Nós temos aí, ó, o número. Esse número é representado em forma de porcentagem. Como que eu represento isso? Em forma de fração. Temos aqui, né, eu pego o número e embaixo vem o 100. Como é porcentagem, você já sabe que é por cento.
Como que eu transformo isso em um percentual ou número decimal? Como que eu transformo? Ou eu divido por 100, né? Só pegar esse 17.421 e dividir por 100 e fazer a divisão. Mas eu posso trabalhar simplesmente com a vírgula. Ó. Lembrando que aqui a vírgula está, né, ela está oculta, ela se encontra bem aqui, ó, perto do ladinho do 1, aqui entre o 1 e o sinal aí, tá, de porcentagem, mas não precisa aparecer. Então, como é que eu faço isso? Sabendo que a vírgula está ali oculta, está implícita, o que é que eu tenho que fazer? Pego esse número, ó, 17.421. Essa vírgula está implícita, né? Ela está bem aqui assim, como eu já expliquei para vocês, mas ela não aparece. Então eu vou andar com ela, ando quantas casas? Olha aqui por embaixo daqui, eu vejo que é 100, 220, então ela vai andar duas casas. Essas duas casas que ela anda, ela vem daqui, ó, exatamente, cada número uma casa. Andou um número, andou outro número, ela vai parar mesmo aqui entre o 2 e o 4. Dessa vez aqui não precisa acrescentar zero, porque eu tenho números aí, tenho 174,21, né, que isso daqui é o meu percentual que eu encontrei dessa porcentagem. Então na formulazinha lá que eu uso para calcular o juro, vamos supor que eu tenho o juro, ele é igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. No lugar de eu estar calculando porcentagem aqui, no lugar de eu estar calculando aí 17.421%, né, do capital que eu tiver, eu vou jogar esse percentual aqui na fórmula, aqui no lugar do i, jogo ele aqui na fórmula, com os outros números aqui eu faço só as multiplicações. É uma forma bem prática de resolver porcentagem. Vejamos mais exemplos. Temos aqui o terceiro exemplo. Em outro caso, né, em que é apresentado de outra forma, como por exemplo as porcentagens. Ó. 4, temos aí as porcentagens. 4,5%, ou essa outra aqui que é 174,1%. Nessas porcentagens, o que é que acontece? A vírgula aí aparece, porque já é um número decimal. Então já tenho aí um número decimal. Como que eu transformo esse número em um percentual? Primeiro, posso dividir 4,5 por 100. Como que eu expresso esse número aí em porcentagem? Eu pego todo o número, 4,5%, porque é porcentagem. Se fosse simplesmente um número decimal, eu sumiria com essa vírgula, mas é porcentagem, 4,5%. Então eu tenho que obedecer essa regrazinha aqui. Então eu faço a divisão aí, né, e obtenho esse número aí. Mas podemos trabalhar com a vírgula. Como que trabalhamos com a vírgula? Essa vírgula agora ela não está oculta, né? Ela não está explícita, ela aparece aí, ela não está sobre, ela aparece aí, ela está bem aí para nós, está entre o 4 e o 5. Seguindo a mesma regra, eu tenho que andar 2 0, 2 casas. Então eu vou começar a contar de onde ela está. Ela está bem aqui, ela vai andar uma casa, anda outra casa e para aqui. Essa casa não pode ficar vazia, eu boto um 0, porque a vírgula necessita andar duas casas, então se não tem número eu acrescento um 0. E para a vírgula não ficar solto, eu acrescento outro 0 aqui depois da vírgula. Então esse número representado fica da seguinte maneira. Vou fazer de novo aqui para vocês verem. Ó, eu vou ficar com 0,17
0,45. Por que eu vou ficar com isso? Porque já é um número decimal, 4,5. Então, vai andar duas casas para a esquerda. E quando ele anda duas casas, para a casa não ficar vazia, eu acrescento um zero. Para a vírgula não ficar solta, eu acrescento outro zero. Então, esse é o meu percentual. Muitas vezes, quando as pessoas trabalham com percentual que já é decimal, né, costuma errar devido essa questão de já ter a vírgula aí. Então é diferente, 4,5% de 45%. Então eu tenho que saber disso. Vejamos também com esse número também, que também é diferente. Peguei os mesmos números já para explicar. Ó, 174,21% é diferente daquele outro número lá que era 17.421%. Então, transformando isso em porcentagem, ó, eu pego a vírgulazinha aí, 174,21%, isso aqui é a fração, e transformar em percentual vai me dar como resultado isso aqui. Por quê? Devido à vírgula, né? Lembrando, posso dividir 174,21 dividir por 100 diretamente, que vou encontrar esse resultado aqui. Mas se eu não tiver como fazer a divisão, eu sabendo fazer isso, né, eu sabendo usar esse questão de deslocamento da vírgula, ó, eu encontro numa boa, porque essa vírgula ela está bem aqui, ó, como nós vimos aí. Então, para eu transformar em percentual, essa vírgula ela vai andar daqui e duas casas para a esquerda, como eu estou dividindo. Então, ela vai andar entre o 4 e o 7 e vai parar aí entre o 1 e o 7. Por isso que eu fico com esse valor aqui de 1,7.421. Esse é o valor que eu encontro depois que eu faço essa operaçãozinha aí. E esse daí é o percentual que eu posso usar de novo, né, no meu cálculo aí de juros. Uma boa. O percentual, aonde eu uso o percentual, eu uso ele no lugar aí do I, né? Porque é a taxa de juro. Então eu uso ele aqui no lugar do I. Então no lugar de eu colocar na fórmula, só demonstrar aqui para vocês como seria. Se eu quiser, eu quero calcular aqui um juro. Ó, para calcular um juro aqui, tem o capital, né? Na fórmula de juro eu tenho juro, tenho o C que representa a capital, o I que é a taxa e o T que é o tempo. Então eu trabalho com essas letras aí. O juro, eu quero calcular o juro, vamos supor, de um capital aí de R$200 a uma taxa de 10%, né? 10%, como exemplo. Então, na fórmula eu multiplico, né? Ó, a fórmula multiplica o capital vezes a taxa de juro, que é o I, vezes o tempo. Então, no lugar de eu calcular a porcentagem aqui, como muita gente faz, eu já pego esses 10% em forma de percentual, que quanto vai ser. Se eu já tiver um bom domínio, eu já sei que vai ser 0,10%. 0,10 vezes, vamos supor que o tempo seja 4 meses, então pronto, aí eu só faço a multiplicação, né? Não precisa estar calculando a porcentagem do capital para depois eu calcular o juro. Já vou direto quando eu sei transformar a minha taxa de juros em percentual.
Então é muito importante saber disso. Transformar essa taxa aqui nisso daqui, que eu já trabalho direto. No caso aqui, se eu não souber fazer isso, eu tenho que usar essa daqui, né, que vai envolver, eu vou pegar ela e ter que multiplicar pelo capital investido. Aí já é um pouco mais complicado. Como porcentagem, como eu ensinei porcentagem. Mas eu sabendo transformar isso nisso daqui, eu vou usar ele lá na taxa de juros. Aí vai me tornar muito mais fácil de calcular juro. Então esse daí é a nossa videoaula de hoje. Pratique, volte os vídeos, reveja de novo. Qualquer dúvida, perguntem. Pratiquem para fixar o conteúdo. Não é difícil. É só questão de trabalhar com a vírgula. É só questão de movimentar a vírgula. Desejo a todos um ótimo dia, boa sorte, boa atividade. Estarei postando as atividades no grupo. Tenha todos um bom dia. Fique com Deus.